Enron, os mais espertos da sala. Este documentário segue um dos maiores escândalos financeiros da história, o colapso da Enron nos Estados Unidos em 2001, e considera o estigma que cerca seu nome até hoje, mesmo muitos anos depois. A empresa foi alvo de inúmeras alegações de fraude fiscal e contábil, aproveitando-se da desregulamentação da energia na Califórnia e do uso da contabilidade de marcação a mercado, que permitiu a Enron registrar potenciais lucros futuros no dia em que o negócio foi concluído. Não importa quanto dinheiro entre, os lucros da empresa são sempre o que ela diz que será. A Lei Sarbanes-Oxley foi elaborada a partir do escândalo da falência da Enron devido a um esquema fraudulento para evitar o esvaziamento de aplicações financeiras e a fuga de investidores devido à insegurança de uma gestão corporativa adequada. Para você que está estudando matemática financeira ou outros tipos de cursos da área contábil ou do direito, você precisa conhecer este documentário, Enron, The Smartest Guy in the Room, 2006, que explicaremos de forma geral para que você possa entender. O documentário acompanha o escândalo da Enron, uma empresa de exploração de gás natural focada na produção de energia que era uma das maiores empresas altamente lucrativas dos Estados Unidos e já foi considerada a sétima maior empresa dos Estados Unidos em receita. O caso agora é descrito como a maior falência corporativa nos Estados Unidos despencou devido a fraudes fiscais e contábeis e manipulação e omissões de balanços. A empresa levou 16 anos para passar de 10 bilhões de ativos para 65 bilhões de ativos e faliu em 24 dias. Os CEOs da Enron, Jeffrey Skilling e Ken Lay, deixaram seus escritórios luxuosos e sentaram-se nas cadeiras do tribunal. Skilling foi considerado culpado de 20 acusações de conspiração, fraude, deturpação e informações privilegiadas. E Ken Lay foi considerado culpado de 8 acusações de informações privilegiadas e 6 acusações de conspiração e fraude. A Enron foi fundada em Houston, Texas, em 1985. A empresa era originalmente uma empresa de energia bem conhecida na América do Norte. Era uma empresa líder dedicada à exploração e distribuição de eletricidade e gás natural. Mais tarde, começou a investir na área da comunicação, através da frequência da internet, além de se estender ao escopo do risco climático e da gestão de derivativos. É importante entender o longo prazo. Tipos importantes de negócios do clima são críticos. A empresa é magnífica e se destaca da multidão, com cerca de 21 mil pessoas trabalhando todos os dias, tornando a Enron a sétima maior empresa da América do Norte. No entanto, devido à forma como prevê os lucros, foi alvo de inúmeras acusações de fraude fiscal e contábil, e até acumulou 13 bilhões de dólares em dívidas há pouco tempo, atingindo uma dívida colossal de 68 bilhões de dólares, com acionistas comemorando seus lucros. No entanto, como resultado dessas dívidas, a empresa entrou com pedido de falência em dezembro de 2001, acabando por arrastar a Andersen & Co., que era a principal responsável por realizar a auditoria da empresa. Como resultado, a empresa foi investigada e, por causa dessas investigações, descobriram que a Enron havia manipulado seu balanço com a ajuda de corporações e bancos, escondendo 25 bilhões de dólares em dívidas ao longo dos anos, além de inflar artificialmente os lucros. Como resultado, o governo dos Estados Unidos também iniciou uma investigação criminal dos executivos da Enron e da Andersen. Não apenas isso, mas a Enron foi processada por pessoas que foram afetadas e prejudicadas pela falência. Afinal, todos os responsáveis diretos pela direção e coordenação da empresa, como executivos e contadores, são de alguma forma responsáveis pelo colapso da empresa. No que diz respeito à falência, as escolas de direito empresarial consideram a falência como um processo legal que ocorre quando uma empresa ou indivíduo deixa de pagar dívidas pendentes. No Brasil, a falência é regida pela Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conhecida como Lei de Falências. Esta Lei nº
101. Regulamenta os processos judiciais e outros como a falência de empresas sociedade anônima. Essas peças de legislação fornecem orientações sobre determinados tópicos e sobre como proceder em caso de falência de uma empresa. Por exemplo, o procedimento de declaração de falência, as opções do devedor para evitar a falência, quem é legal para requerer a falência, quais são as decisões de falência, a recuperação e preservação de ativos após a falência, e como lidar com pedidos de indenização. Outro grande destaque aqui é a Operação Mark-to-Market, MTM, termo português para marcação a mercado, definida como o processo pelo qual uma bolsa determina o preço oficial de liquidação de um item futuro e ajusta as posições de todos os negócios, mercados lucro ou prejuízo dos participantes com base no preço do acordo. A bolsa determina o preço de liquidação do ativo, que costuma ser diferente do preço pelo qual foi negociado pela última vez no final do dia. Na Enron Corporation, a atividade de marcação a mercado foi o início dos escândalos. Ken Lay defendeu a ideia de desmantelar o mercado de energia, especialmente o mercado de gás natural. Com ela, fundou a Enron em 1985. Ele contrata Jeffrey Skilling para ganhar dinheiro. A Enron se tornaria uma espécie de bolsa de gás natural, transformando energia em instrumentos financeiros que poderiam ser negociados em ações. Ela se tornará a maior varejista de gás natural da América do Norte. Porém, a condição de Jeffrey para que isso acontecesse era a utilização dos preços de mercado, motivo pelo qual começou a queda da Enron. A marcação a mercado permitiu à Enron reservar potenciais lucros futuros no dia em que o negócio fosse fechado, independentemente de quanto dinheiro fosse ganho. Independentemente do lucro real do negócio, permitia muita manipulação, o que dava à Enron o direito de testemunhar negócio autossustentável. Sobre o lucro. O lucro é um mecanismo que impulsiona os negócios. A diferença entre o preço pago pelo consumidor pelo produto e o preço pago ao produtor é o que paga os custos de quem usa o negócio para sobreviver. Partilha de resultados significa os resultados da utilização da atividade econômica. Esses resultados podem ser lucros ou perdas. Lucro é a renda ou recompensa que se obtém com o capital investido pelos sócios. Embora os investidores da Enron lucrassem por muito tempo, os americanos ganharam muito dinheiro, o mercado de ações quebrou recordes, todos investiram em ações porque os preços estavam em alta. Por causa da astúcia, enganosa, fraude da Enron, porque eles sabiam da situação financeira da empresa, as ações subiram. Mas o negócio continuou perdendo por causa da manipulação das demonstrações financeiras certificadas da empresa. A fraude. Fraude é amplamente definida como um esquema ilegal ou desonesto projetado para ganho pessoal. Em todos os crimes ou atos ilícitos existe um engano que beneficia aquele que utiliza como método principal algum engano ou ilusão praticada sobre a vítima. No campo do direito, a fraude é definida como um crime ou ofensa com o objetivo principal de enganar ou prejudicar terceiros, geralmente para obter bens ou serviços deles injustamente. Por causa da estrutura da Enron, era difícil acreditar que esse império pudesse entrar em colapso. A empresa era considerada uma das empresas de elite da América. Um conglomerado com sede em Houston, Texas, com receitas de 101 bilhões de dólares em 2000. Sétima maior empresa dos Estados Unidos da América em volume de negócios. Embora os investidores operassem indiretamente nos sistemas da empresa e se beneficiassem disso, não foi comprovado oficialmente se eles realmente sabiam da fraude. A logística da empresa girava em torno das artimanhas contábeis para esconder a verdadeira situação da empresa. Esses movimentos foram influenciados pela ganância dos gerentes de relatar lucros muito maiores por muitos anos. Nesse sentido, as grandes empresas costumam vincular o salário de seus gestores aos resultados por eles alcançados. Em outubro de 2001, a empresa informou um prejuízo líquido de 628 milhões de dólares, o que equivaleria a $1 bilhão em encargos extraordinários.
A perda chamou a atenção da SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que regula o mercado de capitais americano, e a levou a realizar uma auditoria intensiva na Enron. Logo se descobriu que a empresa não havia divulgado ou ocultado sua demonstração de resultados, inflando os lucros e ocultando as perdas. Além disso, tinha bilhões de dólares em dívidas ocultas que deveriam ter aparecido no balanço por meio de uma série de parcerias com empresas de fachada administradas por altos executivos da Enron. Em 25 de maio de 2006, um júri federal em Houston, Texas, condenou Jeff Skillin por 19 acusações de conspiração, fraude eletrônica, tráfico humano e declarações falsas. As acusações totalizam 185 anos de prisão. Ken Lay foi condenado por 6 acusações de conspiração e fraude. Ele enfrenta um máximo de 5 anos de prisão. Em um julgamento separado, Lay também foi considerado culpado de 4 acusações de fraude bancária. A pena máxima para cada caso é de 30 anos. Para concluir, em 2001, a falência da então potência comercial Enron foi considerada a mais importante da história das empresas americanas, com uma dívida de cerca de 22 bilhões de dólares. O grupo atuava mundialmente na distribuição de energia e em outros setores importantes até se envolver em um escândalo de fraude fiscal. A falência da Enron, além das grandes perdas de muitos investidores, também levantou questões sobre a estabilidade do sistema financeiro americano, o que obrigou os Estados Unidos a criar um mecanismo que garantisse a responsabilidade corporativa das empresas aos seus acionistas. Assim nasceu a Lei Sarbanes-Oxley, SOX, promulgada pelo Congresso em 2002 para combater e prevenir fraudes que tenham impacto financeiro nas organizações. A lei não padroniza as práticas comerciais, mas especifica quais registros contábeis as empresas devem manter e por quanto tempo. Todas as empresas com ações na SEC, equivalente à Comissão de Valores Mobiliários, devem cumprir as definições da SOX. As consequências do descumprimento variam de multas à prisão. As organizações brasileiras cumprem a lei para demonstrar segurança e confiabilidade em questões financeiras ao fazer negócios com empresas estrangeiras. Além disso, a conformidade com a Sarbanes-Oxley aumenta as oportunidades de se destacar nacional e internacionalmente e atrair investidores e acionistas. Nesse sentido, essas empresas devem ter estrutura para identificar riscos e atender aos requisitos necessários para operar sem fraudes e falhas. Espero que tenha gostado deste resumo. Deixa seu like e seu comentário. Se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Tchau pessoal, até a próxima.